Olá, pessoal. Eu sou a Neuza Maria Bojiquian, estou apresentando o programa do Diálogos INEU, que é uma produção do INCT para estudos sobre os Estados Unidos. O vídeo de hoje é a segunda parte da conversa que nós tivemos com o professor Roberto Moll, é o professor da Universidade Federal Fluminense e também é pesquisador aqui do nosso INCT. Bom, na primeira parte, a gente falou, de uma forma mais geral, sobre aquilo que está acontecendo, né, nas eleições dos Estados Unidos, né, que é a aproximação entre o candidato Donald Trump, né, o ex-presidente Donald Trump, candidato agora às eleições para 2024, e o bilionário da tecnologia, o Elon Musk, né? E o convite que o Trump fez a Musk para fazer parte do governo, caso ele ganhe as eleições presidenciais de novembro de 2024. Nesse caso, o empresário, né, o Elon Musk, ele lideraria uma comissão de eficiência governamental. O que isso significa, depois a gente vai saber, né, se isso vier a acontecer. Mas, enfim, no momento a discussão é o seguinte: o professor Roberto, ele lá diretamente da Universidade de Denver, onde ele está lá desenvolvendo uma parte da pesquisa dele de pós-doutorado, ele nos ajudou a refletir sobre o significado disso, né? O significado dessa aproximação de né, o homem mais rico do mundo, um bilionário a caminho de ser o trilionário, né, no mundo. E o que isso pode significar com uma eventual participação dele no governo, né? E aí com uma influência direta, explícita, né? Em tudo que isso, né? O que que isso tudo significa, né? Que ele é um empresário com poder econômico. A gente já falou que ele não é a primeira vez que um empresário participaria de um governo, então não é, a questão não é essa, né? Nós estamos falando, mas agora nós estamos falando de um empresário em especial, o Elon Musk, com tanto poder, com tantos negócios verticalizados, como o professor Roberto aqui fala no vídeo, né? Bom, e agora, nessa segunda parte, a gente continua falando sobre esse assunto, obviamente, mas agora a nossa abordagem é sobre o que isso pode significar para os outros países. Então, se tem um impacto nos Estados Unidos, imagina para os outros países, né? Especialmente para o Brasil, que a gente viu nos últimos meses, né? Nas últimas semanas, uma polêmica muito grande envolvendo esse empresário, né? Ele está nos negócios mais importantes da economia atual, né? Nós estamos falando de inteligência artificial, nós estamos falando de exploração espacial, nós estamos falando de infraestrutura de transporte, de comunicação e de mídia social. Então, acompanhe aqui comigo as colocações do professor Roberto, que é bem, bem interessante, né? O ponto de vista dele. Vamos ouvir. Assim, uma ideia do que o Musk no poder representaria para outros países em geral, né? A participação do Musk nessa comissão de eficiência governamental, ela então sugere, que a gente já falou aqui, uma crescente fusão entre as funções do Estado e as lideranças corporativas, né? Ele representando essa liderança corporativa. E isso traz à tona questões sobre o papel que empresários bilionários como ele desempenharão não só no âmbito dos Estados Unidos, como na governança global no futuro. Então, tudo aquilo que você falou no início se aplica agora, mas vamos pensar em termos, em âmbito, né, Uhum. em contexto internacional. Com a ascensão de figuras corporativas nos mais altos níveis de influência política, os estados nacionais eles estão sendo desafiados a manter a sua autonomia. Assim como a gente perdeu, né, nós indivíduos, né, cidadãos, nós perdemos os nossos direitos, nós perdemos assim o controle sobre os nossos próprios dados, os nossos perfis, porque, como você falou, a gente tem que lembrar o tempo todo que a rede ela não é um planeta né, onde todos estão ali, e poderia, você tem o seu cantinho, o seu perfilzinho, a sua paginazinha ali, você controla. Não, você não controla nada, né? Tudo que você assina ali,
Você não sabe, a mineralização dos dados, né? Nós são feitos e valem dinheiro, valem muito mais, né? Vale muito, né? Então tem tudo isso e a gente já perdeu. Mas agora, os estados nacionais, eles também estão sendo desafiados a manter a sua autonomia. A gente já falou que a presença de bilionários em papéis de liderança no governo não é compatível com os princípios da democracia, né? Que você citou aqui. Então, a gente está vendo essa mudança muito grande, né? E também, muito menos, com os princípios da justiça social. Mas há também uma série de outras questões, né? Uma que não é apenas o CEO de grandes empresas, né? A Tesla, né? Mesmo. A SpaceX, mas também ele é um importante ator nas áreas de inteligência artificial, né? E também de infraestrutura de transporte, né? A redes de comunicação, você citou lá no começo, você só fala, né, sobre a Starlink, depois a gente vai falar dela de novo, né? E você citou e eu também completei com o antigo Twitter, né? O X. Então, se havia alguma dúvida de que líderes corporativos não apenas moldam os mercados, mas também exerce uma influência muito grande, muito importante em decisões de política pública, o cenário de Musk no governo dos Estados Unidos estaria aí para esclarecer tudo. Não há mais nenhuma dúvida sobre isso, então tá, então Exatamente. segue em frente. Tá, agora, tem uma preocupação que está relacionada a como o Musk pode mudar a forma como os Estados Unidos abordam questões como a regulamentação da inteligência artificial, né, a exploração espacial e governança da internet. A influência pode ser tão grande que poderia vir a definir, então, os padrões globais em setores como os veículos autônomos, né? Meu filho é um engenheiro, especialista em veículos autônomos, né? Então, a gente começa a conversar sobre isso e é muito preocupante você ter um país ou um bilionário definindo padrões globais em setores, então, dos veículos, das comunicações via satélite, né? Energias renováveis, né? E aí a gente ouve algumas pessoas que dizem que países como a China e a União Europeia, eles poderiam reagir ao domínio tecnológico dos Estados Unidos, representado por Musk, com algumas tentativas de criar as suas próprias versões de empresas como a Tesla, a SpaceX, Starlink, né? Ou mesmo com esforços para limitar o impacto das tecnologias dos Estados Unidos em outros mercados. Então, e isso podia aumentar a fragmentação. Então, você vê isso, mas olha, vai ser ruim, porque a gente não teria uma governança global sobre tecnologia, né? Ou assim, do ecossistema global de tecnologia, então ele estaria muito fragmentado e seria ruim, né? Porque teria diferentes blocos defendendo padrões regulatórios divergentes. Estudei isso um pouquinho, então isso aparece muito quando apareceu muito quando eu estava levantando os dados, né? Conversando com algumas pessoas dos setores. Então, como que você avalia isso em termos de impacto para os outros países, no ambiente internacional? Então, colocando isso tudo que a gente falou até agora nessa primeira parte da nossa conversa, Roberto. Bom, eu acho que tem dois aspectos aí que são conectados e que a gente pode pensar, né? O primeiro, então eu vou começar pelo final do que você estava falando, o primeiro é esse aspecto econômico, né? Porque na medida em que ele toma conta de um setor ou que ele tem uma influência enorme sobre a desregulamentação dentro dos Estados Unidos, de um determinado setor da economia, enfim, ou do próprio atividade econômica de forma geral, mas que beneficia o setor econômico dele, a capacidade dele enfrentar qualquer tipo de concorrência nesses setores de carro autônomo ou de tecnologia, enfim, do que quer que seja, é muito maior do que outros estados que por questões, sejam elas humanitárias ou por questões de capacidade de organização dos trabalhadores ou dos movimentos sociais, não tem. Trocando em miúdos, né? O que eu estou falando é num possível e tomara que não, mas um governo Trump com essa importância toda do Elon Musk, né, pode haver uma desregulamentação de meio ambiente de economia nos Estados Unidos que coloque esse cara numa posição muito mais favorável em termos de competição do que China e Alemanha, por exemplo, né? No sentido de que, sobretudo, se a gente pensar a União Europeia,
há ainda, né, um movimento operário mais ou menos organizado que exige alguma regulamentação na relação entre capital e trabalho. Há um movimento ambiental muito forte e que exige uma relação entre meio ambiente e produção. Então, eu acho que é muito preocupante no sentido econômico, né? No próprio sentido, inclusive, da autonomia de outros países em conseguirem desenvolver tecnologia de competição com os Estados Unidos. Não vou nem entrar em outros meandros aí que são muito mais profundos da economia global e das incapacidades de lugares como a América Latina, por exemplo, de fazer isso que a gente chama de catch-up, né? Sobretudo no setor de tecnologia tão importante. Quer dizer, eu não vejo capacidade atualmente de se desenvolver de forma autônoma na América Latina. Acho bastante improvável, inclusive pelo histórico da relação dos Estados Unidos com a América Latina. E aí a gente já pensa no outro lado dessa moeda, que é o lado político, né? Quer dizer, o que essa capacidade de controle, sobretudo no setor de comunicação que a gente pode abordar, né? O que essa capacidade de controle de dados pode significar para essas regiões como a América Latina ou mesmo para a Europa ou para a China, né? Bom, e aí a gente precisa voltar um pouquinho, sem querer me estender muito, mas em algo que a gente já falou, né? Na capacidade que a verticalização que esse cara tem no setor de comunicação e de redes tem para manipular e silenciar a informação, né? Então ele tem uma capacidade enorme de manipulação e silenciamento de informação, e isso, é claro, isso tem um impacto global enorme, né? Que a gente pode também dividir em dois aspectos aí. O primeiro é a própria capacidade que tem de conformação de conceitos e ideias. Pode ficar parecendo um papo muito acadêmico e muito abstrato isso, mas não é. Mas assim, é a definição do que é liberdade, por exemplo. Do que é o conceito de liberdade, por exemplo. Então, se esse espaço, que é o X, supostamente fosse um espaço público para a gente discutir o que é democracia, liberdade ou direitos sociais, por exemplo, né, é muito fácil, não é um espaço de liberdade para se discutir liberdade, democracia e direitos sociais. É um espaço controlado por um mega empresário que a gente vê claramente que tem tendências de extrema direita, inclusive tendências racistas, etc., e que consegue definir o que é democracia, liberdade e direitos humanos, direitos sociais, etc. Ele consegue definir e manipular isso, porque você está ali, né, naquilo que alguns autores têm chamado agora de economia da atenção, você fica preso naquele negócio, né? Ele fica não só ganhando dinheiro por você estar preso com aquele negócio, porque é tudo monetizado, mas também bombardeando os indivíduos com informação de forma e na organização que ele deseja que essa informação chegue aos indivíduos e da forma que ele deseja que essa informação chegue a esses indivíduos e quais informações devem chegar aos indivíduos. Trazendo isso para o campo internacional, né, a gente pode pensar, por exemplo, em como ele pode influenciar a segurança nacional dos Estados Unidos e a segurança internacional. Quer dizer, qual que é a grande ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos? Isso pode ser, e não é exagero, isso pode ser claramente definido por quem controla e tem quase o monopólio, né, da disseminação de informação atualmente, manipulando e silenciando essas informações. Vamos lembrar uma coisa, em 2003, por volta de 2003, eu não me lembro exatamente a data, mas os Estados Unidos fazem, efetivamente, invadem o Iraque em 2003. Mas antes, eu não me lembro se ainda em 2003 ou 2002, existiu toda uma discussão sobre se o Saddam Hussein tinha ou não armas nucleares ou produzia ou não armas nucleares. 2003 era o nascimento desse negócio de rede social, da forma como a gente tem hoje. Já existia antes, mas da forma como a gente tem hoje, né, a gente começava a ver os primeiros arroubos daquilo ali. E não existia essa capacidade ainda, mas você imagina hoje como que uma história semelhante a essa do Iraque, da ideia de que era necessário invadir o Iraque, porque o Saddam Hussein produzia armas de destruição em massa, se daria hoje na internet. Quer dizer, construir isso com o alcance que a internet tem hoje, com a falta de letramento para a internet que a população global tem hoje, né, é muito mais fácil. É muito mais fácil. Dependendo de quem é o ator político, de como se faz o jogo político, isso é muito fácil. Né? E isso muda tudo nas relações internacionais, assim, né, para falar de fato, e na política externa dos Estados Unidos.
Isso muda completamente, né? E começa a ficar preocupante, né? A conformação de ideias em relação ao que pode ser feito. Eu acho que a gente ainda, inclusive, não atingiu o ápice desse processo. Eu acho que a gente está caminhando para atingir o ápice desse processo, porque a gente ainda tem determinados setores de comunicação na internet que são preocupados, ainda que não sejam neutros, mas são preocupados com a informação, de fato. Não há preocupação nenhuma com a informação ou com a veracidade da informação no X. Né? É, bom, e isso aí para o Elon Musk pode significar, a gente pode até falar depois, mas pode significar, inclusive, favorecer os seus próprios interesses mais mesquinhos e econômicos e privados. Né? Só para mencionar o caso da Bolívia, né? E como que o X foi, de certa maneira, um espaço, né, que quase que legitimou um golpe na Bolívia. E que ele legitimou o golpe da Bolívia. Ele se interferiu, ele deu opinião, ele falou que tem que dar golpe mesmo. Sim, ele falou que ele daria golpe em qualquer um, em É, que ele é, quiser. é. Bom, a gente já vê, né, um déficit democrático enorme no mundo, né? E isso mina as esperanças de um mundo melhor, assim, um mundo minimamente dentro do contrato social, né? Vamos dizer assim. Então a gente não é ingênuo de pensar, né? Uhum. Mas a gente sempre teve uma esperança de que as coisas pudessem ser um pouco mais civilizadas. E aí eu concordo com você que a gente ainda não viu o pior. Bom, não há dúvidas de que os agentes econômicos, né, esses líderes corporativos, se eles continuarem a desempenhar papéis aí centrais na formulação de políticas governamentais, a gente sabe que isso existe, mas de uma forma tão descarada, de uma forma tão provocadora, né, como é que a gente está vendo a possibilidade disso se concretizar, há o risco de que as prioridades globais se concentrem no crescimento econômico e tecnológico apenas, né, em desvantagem e prejuízo dos objetivos sociais e ambientais mais amplos. Então, acho que essa é uma preocupação real, né? E tão importante quanto é o fato de que uma figura como o Elon Musk, controlando plataformas de comunicação e tendo acesso a redes de satélites globais, ele pode influenciar discussões sobre privacidade de dados, sobre liberdade de expressão e segurança cibernética, e é o que você falou, né? É uma conformação de valores, é uma conformação de ideias e de conceitos, né? De dar significado para algo, e aí ele dá um significado que pode ser muito bem distorcido, né? E, bom, e essas áreas são cada vez mais debatidas em fóruns internacionais, ainda tem debate sobre isso, ainda tem discussão sobre isso. É o que você falou, tem gente muito preocupada com isso, né? E o poder concentrado de Musk pode influenciar essas decisões globais sobre como regulamentar ou coordenar essas questões no âmbito global, né? E isso, então, já vai me levando para uma outra questão, e depois dessa a gente encerra, não vou mais tomar seu tempo, né? É, que é a expansão da Starlink, né? A rede de satélites de internet de Musk, ele tem o potencial essa rede, né, tem o potencial de fornecer acesso à internet em regiões remotas, né, como no caso da Amazônia aqui no Brasil, Uhum. onde os cabos de fibra ótica ou as torres de celular, elas são impraticáveis, né, são inviáveis, né? Ou caros demais. Então, os equipamentos são caros demais, essa infraestrutura acaba inviabilizando, né? O que então, assim, se você tem uma empresa como essa, a gente ouve, né, muita gente nas redes sociais opinando a respeito disso, que teria o lado bom, que o Brasil, por exemplo, deveria levar isso em consideração, porque pode melhorar a conectividade, e uma conectividade global. No entanto, isso também cria aquilo que você já mencionou aqui na nossa conversa, que é a dependência de uma empresa privada dos Estados Unidos. Então, o Brasil criando essa dependência de uma empresa privada dos Estados Unidos
para a infraestrutura crítica de comunicação. E países que adotarem amplamente as tecnologias oferecidas por Elon Musk podem acabar, então, vulneráveis, né, presos a decisões políticas ou empresariais tomadas fora das suas jurisdições, né? Quer dizer, a questão aqui é a soberania tecnológica. Então, eu gostaria que você comentasse isso, né? Aqui, para o efeito disso, o impacto disso para os interesses do Brasil, né? E eu estou falando de Estado, não estou falando de governo. Né? Acho que é isso que a gente tem que deixar claro aqui para que essa discussão não seja distorcida, né? Estou falando assim de quem estaria ouvindo a gente sobre Uhum. isso, né? Eu vou tentar conectar algumas coisas que você falou, inclusive com o que a gente já estava discutindo, com essa questão mais dura da Starlink, né? Vamos pensar o seguinte: se o Elon Musk, né, se a gente chega num cenário onde esse cara tem o controle sobre uma tríade, a gente pode pensar assim, sobre o controle e fluxo de dados, sobre silenciamento e sobre manipulação de informação. Porque quando ele verticaliza a produção dele, é isso que ele faz. Quando ele verticaliza esse negócio dele, é mais ou menos isso que ele faz. Né? Então, para a América Latina de forma geral, para o mundo de forma geral, com controle desses processos, com controle dessa tríade, de certa maneira, uma outra ameaça que a gente pode pensar, um outro problema que a gente pode pensar, uma preocupação, na verdade, que a gente pode pensar, é como ele pode ser um vetor, né, de espalhamento de um processo que já vem acontecendo, que é de espalhamento do controle do Estado por grupos de extrema-direita. Né? Quer dizer, isso baseado. Porque os Estados têm que enfrentar um problema agora, um desafio, que é a liberdade de expressão ou controle de informação. E nenhum Estado, nem mesmo se a gente pensar no caso chinês ou qualquer outro caso, nenhum Estado ainda consegue lidar com isso de uma forma equilibrada. Quer dizer, o que a gente tem visto, de certa maneira, ou impedindo completamente tanto o fornecimento de internet, né, quanto as redes sociais, que é o caso chinês, né, vai ser tudo controlado pelo Estado, ou há uma certa liberdade econômica no setor e uma liberdade de expressão nessas redes sociais, que no final das contas o que o Musk faz é a ideia que eu sempre penso que é a liberdade de agressão. Né? Não é a liberdade de expressão, mas é a liberdade de agressão nessas redes sociais, e essa liberdade de agressão como elemento de conexão entre essas extremas direitas e a própria rede social como a rede social dele, né, de organização e patrocínio dessas extremas direitas. Aí, se a gente pensa o seguinte, numa situação, a gente pode pensar nos fóruns internacionais. Bom, então quer dizer, se esses caras controlam, de certa forma, essas redes sociais, e a nossa preocupação é com a difusão dessas ideias de extrema-direita nessas redes sociais, significa que essas redes sociais estão, de fato, difundindo ideias de extrema-direita. Ideias, por exemplo, de que o aquecimento global é uma mentira, né? Ou de que a Kamala Harris é comunista, de que há uma ameaça comunista no mundo. Então, nesse sentido, né, de que eles controlam as preocupações e a gente tenta ir para o embate de quais são essas preocupações, os fóruns internacionais eles são um reflexo disso. E na medida em que esses estados passam a ser controlados pela extrema-direita, em grande medida, esses fóruns internacionais vão ser controlados pela extrema-direita também. Ah, mas tem uma sociedade civil global, tudo bem, mas a gente sabe que o poder e o impacto dessa sociedade civil global é muito limitado. E ela também estará sobre esse reino, entre aspas, das informações controladas, do fluxo de dados e de informações controladas. Então, esse é o primeiro ponto. E isso, quando a gente olha para o Brasil no sentido de autonomia, independência ou soberania tecnológica, passa a ser muito complicado. Né? A gente conhece pela história de que os Estados Unidos funcionaram e funcionam, assim como outros impérios, e eu coloco impérios entre aspas, porque a definição do termo pode ser muito ampla e genérica, mas outros impérios funcionaram em grande medida durante a história, assim como os Estados Unidos, como cápsulas de interesses de setores do capital muito determinadas. Eu não diria nem setores do capital nacional desses impérios, porque muitas vezes esse capital é transnacionalizado, mas esses estados funcionam como cápsulas de interesse, vetores de interesse nesse sentido. Né? E
Bom, na medida em que a gente pode imaginar um sujeito como o Elon Musk, com poder dentro do Estado dos Estados Unidos, que historicamente tem a capacidade de promover abertura econômica em outros lugares do globo, sobretudo na América Latina. Esse sujeito faz parte do Estado. E esse sujeito ainda tem ramificações e expandiu seus tentáculos para outros estados, como o Estado brasileiro, né, numa situação em que não só ele fornece serviços da Starlink para o Estado brasileiro, como ele tenta interferir em eleições nos processos políticos do Estado brasileiro. Então, se a gente começa a pensar nisso, a Starlink, que cresce muito no Brasil, por exemplo, ela tende a se tornar maior. Né? E esse cara não só ter o monopólio do fornecimento de internet, ou o quase monopólio, na verdade, nos Estados Unidos, mas em outros lugares do mundo também. Só que eu não sou ingênuo de pensar o seguinte: bom, outras empresas vão fornecer o monopólio no Brasil. E é isso. Esse é um problema do capital. Né? A gente hoje tem uma espécie de quase monopólio no Brasil já, com outras empresas que não são exatamente a Starlink, embora a Starlink esteja crescendo muito nessa situação de quase monopólio. Então, qual que é a solução para a autonomia tecnológica que tem todo esse impacto em democracia, na definição de direitos, de liberdades e de segurança internacional? Essa é uma questão importante. E essa é uma questão que o Estado tem que se colocar, e é um dilema, porque não vou bancar aqui e começar a cantar internacional comunista agora. Mas o fato é esse, é de democratização, na verdade, dessas tecnologias que são privadas, mas deveriam ser públicas. Ou do acesso a essas tecnologias, essas redes sociais são privadas e têm que ser públicas. E aí, como a gente faz essa democratização? Né? Através do Estado, mas como através do Estado? Porque através do Estado também não significa ser democratizado. E esse é um grande problema. Eu não tenho resposta para isso. Faço a menor ideia. Mas é um problema enorme que a gente vai ter que enfrentar. O que a gente tem que pensar, ou o que a gente pode começar a pensar, e aí pegando um gancho do que você falou, é como a Europa tem tentado se defender disso, e tem tentado se defender disso, né? E como a China tem tentado se defender disso. Eu não acho que nenhum dos dois modelos seja ideal. Assim. É, eu não sou ingênuo de achar que o modelo chinês, ou melhor, particularmente, eu não acho que o modelo chinês é um modelo para o mundo. Né? Não acho isso de forma nenhuma. O modelo de controle do Estado, da forma como é feito, enfim, não vou entrar aqui porque também não é muito tema e eu não sou um especialista. Mas eu não acho que seja um modelo para o mundo. Assim, né? Mas qual é o modelo de democratização? Porque para mim não é de soberania tecnológica, é de democratização de tecnologia. Né? Democratização, eu diria mais, no caso das redes sociais, democratização da tecnologia, que é essa rede de infraestrutura, né? Ou seja, do controle dessa rede de infraestrutura e de letramento de utilização da internet, das redes sociais e da comunicação de forma geral. Letramento de como recebe a informação e de como repassa a informação. Mas é complicado, assim, a resposta para isso a gente tem que pensar. Né? E se a gente não pensar, nós vamos ser engolidos pelo Elon Musk. É, exatamente. Ou por outro, né? Que se não for ele, Isso. vai vir outro. É muito preocupante, né? Muito, muito, muito preocupante, assim, olhando aqui para, né, para essa questão específica do Brasil, a Starlink, que a gente, né, falou disso aqui há algumas semanas, é, né, ela operaria com os mesmos princípios de neutralidade de rede que muitas infraestruturas de telecomunicações públicas ou reguladas devem seguir, né? E aí é como você falou, não é só a Starlink, mas qualquer outra que também está nesse papel, né? Que está nesse domínio, né? A preocupação continua, né? A capacidade de uma única empresa de determinar quem tem acesso à internet, em que condições e como os dados são priorizados, né? Que você falou, então Exatamente. pode impactar diretamente essa questão da liberdade de expressão, não é a liberdade de agressão. A gente está falando, você falou, não é uma questão de soberania tecnológica, mas de democratização tecnológica, né? E aí, para garantir essa liberdade de expressão e o acesso
a informações globais, não a falsas informações. Muito bem, pessoal, entregue aqui mais um vídeo sobre um tema muito, muito, muito importante. E eu deixo aqui os meus agradecimentos ao professor Roberto mais uma vez. E, claro, eu agradeço muito a você que acompanhou a discussão toda. E se você gostou, então curta, compartilhe e nos aguarde, porque a gente está produzindo mais coisa para você, mais conteúdo interessante. Então a gente se vê em breve. Até lá.